Desde a descoberta da civilização do Vale do Indo, devemos aceitar que a civilização da Índia tem pelo menos 5.000 anos de antiguidade. A cultura indiana é extremamente antiga e rica em história. No fundo do coração de uma montanha isolada, onde persistem os sussurros do passado e a passagem do tempo permanece intacta, os cientistas descobriram uma antiga estrutura, esculpida no interior de uma montanha que desafia toda a lógica. Este misterioso monumento desafia nossos conceitos de história e capacidade humana. Poderia esta escultura ser obra de simples mãos mortais? Junte-se a nós para desvendar o mistério que se esconde por trás desta antiga estrutura que desafia toda a lógica conhecida. Número 1. As cavernas de Ellora e as cavernas hindu. As cavernas de Ellora, localizadas no que agora é chamado de distrito de Chhatrapati, Sambhajinagar, Maharashtra, Índia, são patrimônio mundial da Unesco. Elas são famosas por serem um dos maiores grupos de cavernas com templos hindus escavados na rocha do mundo. O local conta com obras de arte realizadas entre os anos 600 e 1000 de nossa era. Inclui não apenas templos hindus, mas também estruturas budistas e jainistas. O que torna Ellora especial é sua arquitetura escavada na rocha, onde alguns edifícios não possuem os típicos tetos de caverna. Entre elas, a caverna 16 se destaca pelo templo Kailash, uma enorme escultura monolítica na rocha dedicada à divindade Shiva. Projetado como uma carruagem, este templo é conhecido por suas esculturas detalhadas, que representam vários deuses hindus e cenas de epopeias hindus. Ellora tem mais de 100 cavernas, 34 delas abertas ao público. Essas cavernas são divididas em grupos hindus, budistas e jainistas, cavernas de 13 a 29, de 1 a 12 e de 30 a 34, respectivamente. Cada grupo representa as crenças religiosas e as histórias do primeiro milênio da nossa era. Foram construídas próximas umas das outras, o que demonstra a aceitação religiosa e a paz da antiga Índia. Os monumentos de Ellora foram construídos principalmente durante o governo da dinastia Rashtrakuta, por volta de 753 a 982 d.C., que foram responsáveis pelas cavernas hindus e budistas, e mais tarde pela dinastia Yadava, por volta de 1187 a 1317 d.C., que adicionou várias cavernas jainistas. O dinheiro para essas grandes construções veio de governantes locais, comerciantes e indivíduos ricos daquela época. As cavernas de Ellora não eram apenas templos e locais de descanso para peregrinos, mas também centros importantes ao longo de uma antiga rota comercial no sul da Ásia. Essa posição estratégica transformou Ellora em um ativo centro comercial na região do Deccan. Está localizada a 29 quilômetros a noroeste de Aurangabad e a cerca de 300 quilômetros a leste-nordeste de Bombaim. Hoje, junto com as cavernas próximas de Ajanta, Ellora é um popular destino turístico na região de Marathwada, em Maharashtra, e um sítio histórico protegido administrado pelo Serviço Arqueológico da Índia, ASI. Ellora, também conhecida como Veru ou Ellura, recebe seu nome de seu antigo, Elapura. Este nome tem suas raízes em referências como a inscrição de Baroda do ano 812 d.C., que elogia a magnificência do templo Kailasa construído por Krishna Raga em uma colina em Ipura. Cada caverna de Ellora tem um nome individual e o sufixo gu em sânscrito ou lena leni em marathi, que significa caverna na tradição indiana número 2. Acredita-se que Ellora recebeu seu nome de Ubalapuram, vinculado ao demônio Ubala que uma vez governou esta região antes de ser derrotado pelo sábio Agastya. Ellora está situada em uma área plana dos Ghats ocidentais, onde a antiga atividade vulcânica moldou formações de basalto de múltiplas camadas conhecidas como as armadilhas do Deccan. Este processo geológico ocorreu durante o período Cretáceo, formando uma parede de penhasco que facilitou aos arquitetos o acesso a diferentes camadas de rocha. Eles podiam escolher basalto de grão mais fino para esculpir com mais detalhes, o que resultou na intrincada arte que pode ser vista nas cavernas hoje em dia.
Desde a época do domínio colonial britânico, os especialistas têm estudado a estrutura de Ellora. Um dos principais desafios enfrentados é a mistura de estilos observada nas cavernas budistas, hindus e jainistas, o que dificulta determinar quando cada uma foi construída. Os debates principais se concentram em saber se as cavernas budista ou hindus foram construídas primeiro, e como datar com precisão cada caverna dentro de sua respectiva tradição. Os acadêmicos geralmente concordaram em comparar os estilos de escultura de Ellora com os de outros templos rupestres na região do Deccan, observando registros históricos de vários períodos de governo e examinando inscrições encontradas em sítios arqueológicos perto de Ellora e Maharashtra, Madhya Pradesh e Karnataka. De acordo com acadêmicos como Geolokfiel de Malandra, a construção das cavernas de Ellora pode ser dividida em 3 fases. Uma fase inicial de influência hindu, por volta de 550 a 600 c. Uma fase posterior influenciada pelo budismo, por volta de 600 a 730 c. E uma fase final que mostra influências tanto do hinduísmo quanto do jainismo, por volta de 730 a 950 c. As primeiras cavernas podem ter sido construídas durante a época das dinastias Trikutaka e Vakataka. Entre elas, os Vakatakas são conhecidos por abrigar as cavernas de Ajanta. No entanto, é provável que algumas das cavernas mais antigas, como a Caverna 29, dedicada aos deuses hindus, tenham sido construídas sob a influência do deus Shiva pela dinastia Kalachuri. As cavernas budistas, por outro lado, foram provavelmente construídas pela dinastia Chalukya, mais tarde. As cavernas hindus se desenvolveram durante o período Kalachuri, desde meados do século VI até o final do século VIII, em 2 fases principais. A primeira fase viu a criação de 9 templos rupestres no início do século VI, seguido de outras 4 cavernas, as cavernas 17, 29, número 3. Essas cavernas foram concluídas no século VIII sob o patrocínio do rei Krishna I. A construção das primeiras cavernas hindus começou antes de serem construídas as cavernas budistas e jainistas. Essas cavernas iniciais eram dedicadas principalmente ao deus hindu Shiva, embora as obras de arte também mostrem respeito por outros deuses e deusas do hinduísmo. Uma característica notável desses templos em cavernas era um símbolo esculpido de Shiva no centro do santuário, rodeado por um caminho para que os devotos pudessem caminhar ao redor. A Caverna 29, chamada do Mar Lena, é uma das primeiras escavações em Ellora e um dos maiores templos hindus. A construção desta caverna se concentrou no Bayou Ganga, uma cachoeira natural que se tornou parte do monumento. A cachoeira é visível de uma varanda esculpida ao sul e é comparada à cachoeira que flui sobre a testa de Shiva, especialmente durante a temporada das monções. As esculturas desta caverna são maiores que o tamanho natural, mas segundo o historiador Dvalikar, parecem rechonchudas e robustas, com membros desproporcionalmente curtos, ao contrário das que se encontram em outras cavernas de Ellora. A Caverna 21, também conhecida como Rameshvar-Lena, é uma antiga estrutura de caverna que se acredita ter sido construída pela dinastia Kalachuri. Foi construída antes da ascensão da dinastia Rashtrakuta, que posteriormente expandiu as cavernas de Ellora. Esta caverna é notável não apenas por suas semelhanças arquitetônicas com outras cavernas de Ellora, mas também por suas obras de arte únicas. Entre seus tesouros encontram-se esculturas que representam histórias como a perseguição de Shiva pela deusa Parvati, cenas de Shiva e Parvati relaxando em sua dança nupcial de Shivas e representações de Kartikeya resgatando, junto com uma destacada exibição da Matrika Satta, 7 deusas mães da tradição Shakti, flanqueadas por Ganesha e Shiva. No interior, o templo apresenta outras deusas importantes da tradição Shakti, como Durga. A entrada da Caverna 21 está decorada com impressionantes esculturas de Ganga e Yamuna, que simbolizam a importância desses rios na cultura indiana.
A caverna está desenhada simetricamente segundo o princípio do quadrado mandapa, com padrões geométricos incrustados por toda a parte. A câmara mais interna abriga um lindão de Shiva localizado equitativamente entre as estátuas de Ganga e Yamuna, formando um triângulo equilátero. Acredita-se que essa disposição simboliza a relação entre Brahma e Prakriti, que representa o equilíbrio das energias masculina e feminina, algo fundamental para a teologia hindu. Número 4, segundo o erudito Carmel Bergson. O Templo Kailasa Caverna 16, chamado Templo Kailasa, se destaca na Índia por seu enorme tamanho, sua impressionante arquitetura e o fato de ter sido esculpido inteiramente em uma única rocha. O templo é inspirado no Monte Kailash e é dedicado a Shiva. O Templo Kailasa segue o design dos templos hindus tradicionais. Inclui uma grande entrada, um grande salão de atos e um templo principal de vários andares rodeado de santuários menores dispostos em um padrão quadrado. Todo o complexo é projetado para ser percorrido a pé e em seu centro encontra-se o santuário interior que abriga o símbolo de Shiva. O topo do templo assemelha-se ao Monte Kailash e todas as estruturas estão cuidadosamente esculpidas em uma única rocha. Vários santuários dentro do templo são dedicados a deuses hindus como Ganga, Yamuna, Sarasvati, os 10 avatares de Vishnu e deuses antigos como Indra, Agni Bayu, Surya e Usha. Além disso, há esculturas de outras divindades como Ganesha. Os níveis inferiores do templo apresentam entalhes detalhados que mostram histórias das tradições Shaiva, Vainava e Shakti. Cabe destacar que os intrincados entalhes representam 12 episódios da infância de Krishna, que são importantes no Vainavavismo. O complexo do templo de Kailasa é uma realização de engenharia impressionante, pois se ergue como uma estrutura autoportante com múltiplos níveis que cobrem uma área 2 vezes maior que o Partenon de Atenas. Foram necessários cerca de 3 milhões de pés cúbicos de rocha, com um peso aproximado de 200 toneladas, para escavar este extraordinário templo. O templo foi construído pelo rei Krishna, da dinastia Rashtrakuta, que governou de 756 até 773. Também mostra influências da arquitetura Pallava. O pátio do templo mede 82 metros por 46 metros na base e se eleva até a altura da entrada. Tem uma pequena torre chamada Gopuram. Na entrada há uma plataforma onde se encontra uma estátua de Nandi, o touro sagrado de Shiva. As paredes do interior do templo principal estão adornadas com entalhes detalhados que mostram cenas do Mahabharata no lado norte e do Ramayana no lado sul. O Templo Kailasha é um exemplo destacado da construção de templos antigos da Índia, especialmente do primeiro milênio. É considerado uma maravilha dos monumentos escavados na rocha, e foi elogiado como uma maravilha do mundo por Carmel Bergson. Número 5. Gauri Malandra sustenta que todas as cavernas budistas de Ellora foram estabelecidas em um local que já era venerado como Tirtha Brahmânico, um lugar de peregrinação hindu, e não o contrário. Além disso, a ausência de inscrições de doações para as cavernas budistas de Ellora, exceto as das dinastias hindus que as construíram, deixa em aberto o propósito original desses templos em cavernas à especulação. Dentro da caverna 15 do complexo de templos hindus há uma grande área aberta. No seu centro ergue-se uma grande sala chamada Mandapa, feita em uma única peça de pedra. Ao seu redor encontra-se um templo de 2 andares esculpido diretamente na rocha. No andar superior deste templo encontram-se grandes painéis esculpidos, colocados entre as colunas de suas paredes. Esses painéis mostram várias cenas, incluindo as 10 formas de Vishnu. Na parede traseira do mandapa frontal há uma inscrição atribuída a Dante Durga, que é importante para determinar a antiguidade do templo. Segundo Kumaraswamy, uma das esculturas mais notáveis desta caverna representa a morte de Hiranyakashipu. Nesta cena, Vishnu se transforma em um homem-leão, Narasimha, e emerge dramaticamente de um pilar para derrubar Hiranyakashipu. Esta obra-prima foi criada pela dinastia Rashtrakuta. Além disso,
A caverna 15 possui muitas outras esculturas, como representações de Gangadhara, o casamento de Shiva e Parvati, Tripura, Antica da tradição Shakti, Markandela, Garuda, vários aspectos de Nandi no Mandapa, Shiva dançando Andakasura Govardhanadari e Gajendra Varada, entre outros. Esses painéis estão dispostos em pares que, segundo Carmel Berksin, interagem para mostrar energias tanto cooperativas quanto conflitantes, simbolizando uma troca dinâmica de poder. Outras cavernas hindus notáveis nas proximidades incluem Rabankikai, a Caverna 14 e a Caverna Nilkanta 22, cada uma famosa por suas extensas coleções de esculturas. A Caverna 25 se destaca por sua impressionante escultura no teto que representa Surya, o deus do sol. Essas cavernas estão situadas ao sul e foram construídas em algum momento entre 630 e 730. Inicialmente, pensava-se que as cavernas budistas, construídas entre os séculos V e VIII, eram as construções mais antigas. Elas se dividiam em dois períodos, as cavernas de 1 a 5, de 400 a 600 d.C., e as cavernas de 6 a 12, de 650 a 750 d.C. No entanto, pesquisas recentes sugerem que as cavernas hindus podem ter sido construídas antes das budistas. A primeira caverna budista é a Caverna 6, seguida pelas cavernas 5.235, a Caverna 4 do lado direito, as 7.810 e a 9. As cavernas 11 e 12, também chamadas de Pental respectivamente, são as últimas a serem construídas. Das 12 cavernas budistas, 11 são V, que são mosteiros com salas de oração. Essas grandes estruturas de vários andares estão esculpidas na rocha da montanha e incluem espaços habitáveis, dormitórios, cozinhas e outros cômodos. Dentro dessas cavernas do mosteiro há santuários decorados com esculturas de Gautama Buda, Bodhisattvas e santos. Algumas dessas cavernas até apresentam métodos escultóricos que imitam o aspecto da madeira na pedra. As cavernas 510, 11 e 12 são cavernas budistas importantes, conhecidas por seu brilhantismo arquitetônico. Entre elas, a Caverna 5 se destaca em Eora por seu design único. Conta com um grande salão com 2 bancos longos no centro e uma estátua de Buda na parte posterior. Essa disposição, que só é encontrada na Caverna 5 de Eora e na Caverna 11 de Kanyeri, é incomum na Índia. Número 6. A Caverna Vishakarma é uma das cavernas budistas mais impressionantes. A Caverna Número 10, também conhecida como Caverna Vishakarma, construída por volta do ano 650 d.C. É um lugar sagrado chamado Achaitya, onde os seguidores se reúnem para o culto. Esta caverna também é apelidada de Caverna dos Carpinteiros, porque suas superfícies rochosas parecem vigas de madeira. Além de sua grande entrada, semelhante a um edifício de vários andares, há uma sala de oração conhecida como Chaitya Griha, onde são realizadas cerimônias. No centro há uma estátua de Buda de 4,5 metros ensinando. A Caverna 10 é uma mistura única de residências, vihara, e uma sala de adoração, semelhante a uma capela. Inclui 8 quartos menores. 4 na parede traseira e 4 à direita, assim como uma varanda frontal. É a única Shaigrija dedicada especificamente ao budismo entre as cavernas, projetada em um estilo semelhante às cavernas 19 e 26 em Ajanta. A Caverna 10 também possui uma elaborada janela arqueada, chamada Yaksha Chandrashala, e está conectada com a Caverna 9 em Ellora. A sala principal da Caverna Vishwakarma tem forma de semicírculo e é dividida em um corredor central e corredores laterais por 28 colunas octogonais com partes superiores simples. No final da sala encontra-se uma estupa com um Buda alto sentado em uma parede. Pose de ensino esculpida em sua frente.
Apoiada por uma grande árvore bodhi, a sala tem um teto abobadado intrincadamente esculpido, com padrões semelhantes a nervuras que imitam vigas de madeira conhecidas como trifório. Sobre as colunas há faixas decorativas que representam rainhas, Nagã, enquanto esculturas detalhadas representam cenas de artistas, dançarinos e músicos. Na parte da frente da sala de oração, há um pátio feito de rocha ao qual se acessa por uma série de degraus. A entrada da caverna é decorada com uma fachada lindamente esculpida que mostra designs indianos detalhados, como dançarinas celestiais e monges meditando. Ao lado do nível superior, há áreas cobertas sustentadas por pilares, cada uma com pequenos quartos ao longo de suas paredes traseiras. O pórtico com pilares na sala de oração tem pequenos santuários em ambas as extremidades. E um único quarto na extremidade mais distante de sua parede traseira. As colunas ao longo dos corredores são fortes, com fustes quadrados e capitéis decorados com padrões de jarros e folhas. Na caverna, 10 níveis diferentes mostram esculturas de deuses masculinos e femininos como Maitreya, Tara, Avalokiteshvara, Tara, Vardhamana, Manouchi, Parkuti e Mahamayuri, todos eles elaborados no estilo único da dinastia Pala do leste da Índia. Além disso, podem ser vistas influências do sul da Índia em várias obras de arte desta caverna. Situadas no extremo norte de Ora, há 5 cavernas jainistas vinculadas à seita de Gambhara, escavadas durante os séculos IX e início do X. Embora sejam menores que as cavernas budistas e hindus, essas cavernas jainistas são famosas por suas intrincadas gravações. Construídas aproximadamente na mesma época que as cavernas hindus, compartilham características arquitetônicas e religiosas, como pórticos com colunas, pavilhões simétricos e espaços para o culto. No entanto, ao contrário dos templos hindus, as cavernas jainistas apresentam de forma destacada representações dos 24 jinas, conquistadores espirituais que alcançaram a libertação do ciclo de renascimentos. Junto a esses jinas, as esculturas dos templos jainistas incluem representações de deuses, deusas, espíritos masculinos e femininos da natureza, e devotos humanos que refletem a mitologia jainista do primeiro milênio da nossa era. A pesquisa de José Pereira mostra que o que originalmente se acreditava serem 5 cavernas no Ohrid consiste em 23 escavações separadas realizadas em diferentes períodos. Entre elas, 3 estão em Indra Saba, 6 em Aganatha Saba e o restante em Chota Kailash. Pereira utilizou várias fontes para sugerir que a construção das cavernas jainistas provavelmente começou no final do século VIII e continuou até os séculos X ao XIII, parando devido à invasão do sultanato de Delhi. A evidência inclui inscrições do ano 1235 d.C., onde um doador menciona a conversão de Karanadri em um local de peregrinação jainista ao patrocinar a escultura de figuras espirituais jainistas. Entre os santuários jainistas mais notáveis estão a Caverna 30, de Chota Kailasha com 4 escavações, a Caverna 32, de Indra, Saba, com 3 escavações, e a Caverna 33, de Aganatha Saba com 4 escavações. A Caverna 31 continua sendo uma sala inacabada, com 4 pilares e um santuário. A Caverna 34, uma caverna menor, é acessível através de uma abertura na caverna. 33. Número 7. As cavernas jainistas de Eora são famosas por conter algumas das primeiras representações de Samavasarana. Entre suas esculturas devocionais, Samavasarana é importante para os jainistas, porque é o lugar onde os Tirthankaras pregam após alcançar Kabbalah Jnana. Onisciência, libertadora. Outro aspecto interessante dessas cavernas é a representação frequente de figuras sagradas jainistas como Parsvanatha e Baubali, que aparecem juntas 19 vezes. Além disso, as cavernas contam com obras de arte que representam deidades como Padmavati Siri, Saudarmarkalpa Sarvanubhuti, Gomuka, Ambika, Padmavati, Padmavati, Kshetropala e Hanuman.
cada uma das quais contribui para a riqueza cultural do lugar. O Pequeno Kailasha, chamado de Pequeno Kailasha, recebe seu nome porque suas esculturas se assemelham às encontradas no Templo Kailasha Maior. Este templo provavelmente data do início do século IX, aproximadamente na mesma época em que foi construído o nível inferior da Indra Sabha. Algumas décadas depois de o Templo Kailasha ter sido concluído, o Pequeno Kailasha exibe duas esculturas muito grandes de Indra, dançando, uma com 8 braços e outra com 12, ambas com joias e uma coroa. As mãos de Indra são mostradas em diferentes poses semelhantes às vistas nas obras de arte de Shiva, dançando, encontradas em cavernas hindus próximas. No entanto, há diferenças notáveis nos detalhes das imagens, o que demonstra que esta caverna retrata um Indra dançante em vez de um Shiva dançante. Além disso, os painéis na entrada da caverna mostram outros deuses, seres celestiais, músicos e dançarinos. A historiadora de arte Lisa Owen se perguntou se a música e a dança faziam parte do jainismo do século IX, já que o jainismo se concentra principalmente na meditação e na vida simples. Por exemplo, Ryan sugeriu que a Caverna 30 poderia ter sido originalmente um monumento hindu e depois se tornou um templo jainista. No entanto, Owen acredita que as obras de arte festivas do templo se encaixam melhor com a crença samavasarana do jainismo, que permite esse tipo de celebrações. Existe uma confusão entre as histórias jainistas e hindus, porque o terceiro livro do Mahabharata Sindhu descreve a morada de Indra como um paraíso com muitos heróis, cortesãs e artesãos. Esse tipo de imagens é encontrado por toda a Caverna 30, o que a faz parecer semelhante às cavernas hindus. No entanto, quanto mais se aprofunda no templo, mais símbolos se veem que se alinham com o jainismo, como figuras meditando e imagens de jinas onde os fiéis jainistas realizavam seus rituais. A Caverna 31, que tem 4 pilares, um pequeno santuário e muitas esculturas, nunca foi concluída. Na parede esquerda do salão há uma escultura de Parshanatha guardada pelo Yaksha-dharanendra, com suas 7 capuzes de serpente. Na parede direita há uma escultura de Gomatizara. Dentro do santuário há um hidro de Vardhamana, Mahavira Swami, sentado em posição de lótus em um trono de leão com um chakra no meio do trono. No lado esquerdo do santuário pode-se ver a figura de um Yaksha Matungai, montado em um elefante. E no lado direito há uma figura de um Yaksi Sadaiki sentado sobre um leão com uma criança em seu colo. Agora é o momento da escolha dos assinantes de hoje. No coração de uma cadeia montanhosa distante, os cientistas descobriram um mistério oculto na rocha sólida. Uma antiga estrutura esculpida dentro de uma montanha que desafia toda a lógica. Cuidadosamente esculpida dentro da montanha, suas paredes brilhavam com símbolos e padrões que pareciam ter uma energia estranha. A doutora Emily Reis, uma arqueóloga inteligente, liderou a expedição, fascinada pela forma impossível da estrutura e pelas histórias que se contavam sobre ela. À medida que adentravam na área, o ar vibrava com um som misterioso que lhes causava um arrepio de emoção e preocupação. Cada sala que encontravam revelava novas maravilhas, máquinas avançadas criadas há muito tempo, mapas das estrelas esculpidos em pedra que previam eventos que ocorreriam séculos antes, e dispositivos complexos que pareciam controlar as forças naturais muito antes do surgimento dos humanos. Suas descobertas despertaram o interesse de pessoas de todo o mundo para debater, atraindo especialistas, céticos e pessoas que acreditam em planos secretos. Como conseguiram alcançar tal precisão usando ferramentas básicas? E qual foi a razão para escondê-lo nas profundezas das montanhas? Deixe sua resposta na seção de comentários. Número 8. A Caverna Indra Sabha. A Caverna Indra Sabha 32. Escavada no século IX, é uma caverna de 2 andares com um santuário de peça única em seu pátio. No século XIX, os historiadores confundiram os yaksas jainistas com diferentes imagens de Indra que são vistas na arte budista e hindu,
Por isso o templo foi erroneamente chamado de Indrasabha. Indra é um deus-chave no budismo, hinduísmo e jainismo. No entanto, ele tem um significado especial no jainismo, como um dos 64 deuses que governam os céus. Especificamente, Indra é o rei do primeiro céu, jainista, Saudharmakalpa, e o principal construtor do Salão das Assembleias Celestiais, mencionado no texto sagrado jainista, Ada Purana. Este templo é importante porque mostra evidências através de camadas de depósitos e textos antigos de que a comunidade jainista praticava ali o culto de forma ativa. Os rituais eram frequentemente celebrados no andar superior, onde as obras de arte provavelmente desempenhavam um papel importante. Como muitas cavernas de Ellora, o Indrasabha está decorado com diversas esculturas, como flores de lótus no teto. No nível superior, na parte posterior do teto, encontram-se as cavernas da igreja. Do pátio, há uma estátua de Ambika, o espírito feminino Yaksidnemana, sentada sobre seu leão, sob uma árvore de manga cheia de frutas. No centro do santuário, 4 Tirtânkaras, mestres espirituais do jainismo, são Nemanata 22, Pasvanata 23 e Mahavira 24. Estão alinhados com os pontos cardeais, o que o torna um lugar sagrado para o culto. Ao lado de Indrasabha encontra-se a caverna Yaganatha, Sabha, a segunda maior caverna jainista de Oradi, que também data do século IX. Trata-se de uma caverna de 2 andares com 12 enormes pilares e cabeças de elefantes que sobressaem para um pórtico, todos esculpidos em uma única rocha. A sala tem 2 pilares quadrados pesados na frente, 4 no meio e uma sala principal quadrada. Interior, com pilares e capitéis, tristas e misoas finamente esculpidos. Os ídolos principais aqui são Parshanatha e Mahavira, os 2 últimos Tirtânkaras. As inscrições da caverna 34 ou 26, segundo o historiador José Pereira, não foram completamente interpretadas, mas acredita-se que datam de 600 a 850 depois de Cristo. Outras inscrições, como uma de Srinagabarma, datam do século IX, ou X. A caverna 34 apresenta um grande Parshanatha Jina, sentado com 4 assistentes, segurando abanadores que parecem emergir da parte posterior do trono de Jina. Número 9. Assim como outras cavernas jainistas, possui um grande par de Yakshayaksi, perto do Jina. Na parte posterior da caverna, há uma figura barbuda com uma tigela de oferendas de sacrifício redondas que se assemelham a pindas, bolas de arroz ou doces trançados, o que sugere rituais de adoração jainista, possivelmente uma cerimônia. Shada. Este Parshavanada está emparelhado com um Gamatesivara em pé e acompanhada de esculturas de músicos tocando vários instrumentos como cornos, tambores, congas, trombeta e pratos. Uma característica notável é a gigantesca escultura de um lótus aberto no teto e na cobertura, que simboliza a divindade do templo. Em uma colina ao nordeste das cavernas principais há um templo jainista, com uma imagem esculpida na rocha de 16 pés, do Senhor Parshanatha do período Rashtrakuta, que data de 1234. Esta imagem, bem conservada, está flanqueada por Dharanendra e Padmavati. A inscrição menciona o lugar como a colina de Charana, um local sagrado que ainda é venerado ativamente, administrado por um gurukul jainista da aldeia, ao qual se acessa subindo 600 degraus. Ao longo dos séculos, essas cavernas foram visitadas regularmente, pois estão próximas a uma rota comercial. Nos séculos IX e X, os monges budistas frequentavam Ellora. O residente do século X em Bagdá, Al-Masudi, referiu-se erroneamente a ele como Alyadra, descrevendo-o como um grande templo e local de peregrinação. Alauddin, Paman Sabah acampou lá em e outros registros de Farita, Zibeno, Nicolaou, Manouchi, Charles Vari, Malete Seali reconhecem a importância de Ellora.
Embora algumas descrições, como a afirmação de Manouchi de que se trata de uma obra de arte chinesa, sejam imprecisas. O imperador Mogol Aurangzeb fez um grande trabalho no qual se refere à história da história da história. Seu cortesão, Mustaid Khan, também destacou sua importância, visitando-o com frequência e apreciando suas esculturas, apesar do estado desolador do monumento. O Laila Charles, um texto maratha do final do século XIII, relata que o uso ativo de Lhora então cessou. Provavelmente devido à queda de Deugiri para o sultanato de Delhi em 1294. 294 depois de Cristo. Anúncio. No entanto, as cavernas jainistas floresceram sob o reinado dos Singana da dinastia Yadava, até o final do século XIII, quando a atividade religiosa jainista cessou sob o governo islâmico. Os monumentos budistas, hindus e jainistas de Ellora sofreram danos significativos, especialmente nos ídolos. Devido à iconoclastia dos exércitos muçulmanos entre os séculos XV e XVII. Apesar da profanação, as intrincadas esculturas dos pilares e as representações de objetos naturais nas paredes permanecem intactas. Os historiadores muçulmanos do período do Sultanato Islâmico documentaram esse dano generalizado e alguns expressaram seu pesar pela destruição de obras tão belas. O que você pensa sobre a descoberta científica de uma estrutura antiga, curiosamente, esculpida dentro de uma montanha, que desafia toda a lógica,